Fala, gente! Começa mais um episódio do nosso Papo Daqui, mais um programa de entrevistas com personalidades e jogadores do Grêmio ou do Inter. Eu, como um gremista, estou gravando triste esse programa, porque o Grêmio perdeu o Grenal no fim de semana, e estou recebendo um colorado que já me deixa pior ainda, mas é uma excelente pessoa, um excelente convidado, que é o Manu Corrêa, que foi jogador do Inter nos anos 80, treinador da categoria de base do Brasileiro e dos aspirantes do Inter, e é o nosso convidado dessa semana. Tudo certo, Manu? Boa noite, Guilherme. Tudo certo, graças a Deus. Prazer falar contigo. Obrigado pelo convite. É sempre bom participar desses bate-papos assim. Eu queria começar te perguntando, eu estava olhando tua carreira ali antes, tu começa profissionalmente no São Paulo, mas tu é de Brasília. Como é que foi essa andança de sair de Brasília até chegar no São Paulo e depois sim vir para o Inter, mas falar um pouco do Inter, mas como é que é essa mudança de Brasília para São Paulo? Pois é, Guilherme, assim, a minha vinda para cá já ela era prevista por alguma... acho que por Deus, na verdade. Meu pai e minha mãe moraram aqui, meu pai era militar, e, na verdade, eu fui concebido aqui em Porto Alegre. E aí eles acabaram se separando, minha mãe grávida, eu fui morar em Brasília junto com a família, enfim. E acabei nascendo em Brasília. Minha família é toda do Rio, minha mãe, meus irmãos, o meu pai, e eu nasci em Brasília. Com 13 anos eu fui para São Paulo, mudança de estado mesmo, e minha mãe trabalhava, era funcionária pública, foi para São Paulo, e lá eu começo a jogar futebol, de início, futebol de salão no Banespa, que é um clube no futebol de salão bem famoso lá em São Paulo e tal. E de lá fui para o São Paulo, fazer uma avaliação de São Paulo, isso eu tinha 13 para 14 anos. Acabei passando nessa avaliação e passei mais de 10 anos no São Paulo, né? Fiz toda a categoria de base lá, me profissionalizei lá em 86. Tive a honra de ser campeão brasileiro em 86 pelo São Paulo. Eu era um dos menudos do Cilinho, para quem é um pouquinho mais velho vai lembrar dessa situação muito diferente do que eu sou agora, porque eu tinha bastante cabelo, mas eu tive o prazer de jogar num time fantástico. Eu era atacante, eu era 9, né? E quem jogava na minha posição, nada mais, nada menos que o Careca. Miller, Silas, Careca, Pita, Oscar, Dario Pereira, era uma máquina de jogar futebol e eu tive o prazer de jogar com todos eles. Aprendi muita coisa nesse ano. O treinador era o Cilinho, um cara que já pensava na frente, já estava muito além do tempo dele como treinador. Tudo que a gente vê hoje, com nomenclaturas diferentes, mas a gente já fazia isso com ele lá atrás. Então, para mim, foi na minha formação de atleta, na minha formação de homem, foi extremamente importante esses 10, 11 anos que eu passei no São Paulo. Depois eu acabo sendo emprestado aqui para o Inter em 87, foi o ano que nós fomos vice-campeões brasileiros, perdendo a final para o Flamengo, né, na Copa União, e nesse ano eu acabei conhecendo a minha esposa. Eu acabei tomando a água aqui de Porto Alegre, e aí depois eu rodei em outros clubes, eu joguei no Bangu, no Juventus, no América de Natal, joguei no Esportivo de Minas e joguei 7 anos em Portugal. Eu tive o prazer e a alegria de jogar 7 anos em Portugal. E na volta a gente resolveu morar aqui em Porto Alegre. Então, na verdade, já moro há 23 para 24 anos aqui, né? E acabei encerrando minha carreira aqui no São José, né? E iniciando a carreira de treinador também no São José. E aí moro aqui, eu já me considero gaúcho, tenho filho gaúcho, na verdade, quando eu converso com a minha família de lá, o pessoal fala, pô, mas tu tá um gaúcho e tal, tá falando que nem ele, porque já sai bar, já sai tri e tal, e aqui o pessoal ainda fala, pô, mas tu não é daqui, então eu digo que eu tenho um sotaque único, é meu só, é próprio. E assim, E misturou. tu estava falando isso da tua... Tu foi campeão brasileiro com São Paulo. Tinha uma concorrência forte lá no ataque do São Paulo para disputar, e acaba chegando essa oportunidade de tu vir jogar no Inter aqui, tu tinha essa relação com Porto Alegre,
Como é que surge essa proposta do Inter e por que tu optou por vir? Porque não era um momento... O Inter aquele ano faz um baita Campeonato Brasileiro, como tu disse, vai até a final, mas o Inter não vinha numa boa... Aqui, quem está acompanhando a América do Sul, a gente sabe que tem as gangorras, né? Nunca os dois estão bem, é sempre um bem e um mal. E vinha naquele momento que o Grêmio vinha numa crescente, tinha ganho Libertadores Mundial recentemente, ainda ganharia a Copa Brasil em 8-9, em 9-1 o Inter faria uma volta, assim, né? E tu vem para cá para o Inter. Como é que chega essa proposta e por que tu quis vir? Na verdade, naquela época, as leis do futebol eram um pouco diferentes, né? As regras de transferência, de empréstimo eram bem diferentes. E, na verdade, no final de 86, começo de 87, eu tenho um problema com o Cilinho. Eu acabei achando que já era mais do que eu era, na verdade. Isso foi um erro na minha carreira. Eu acabei discutindo com ele. Na verdade, eu fiz um gesto para ele e ele acabou me separando, me treinando em separado, e eu fiquei só treinando. Quando acontece essa situação do Inter, o Inter é um gigante do futebol brasileiro, já era um gigante do futebol brasileiro, né? E com um grande elenco, com um grande treinador, seu Enio Andrade, naquele ano. Para mim foi foi aliciante aquela situação, porque, enfim, eu estava vindo sendo campeão brasileiro, jogando no Inter, queria jogar, eu queria, na verdade, tinha a pretensão de jogar, né? Esse foi o meu erro no São Paulo, achando que já podia tudo, que já era melhor que o Careca, que já era melhor que o Miller e tal. Acabei dando um passo atrás, mas com a proposta do Inter eu achei que era uma coisa muito legal, um desafio bem legal. Era a primeira vez que eu sairia do São Paulo, né? E para um time gigante do futebol brasileiro. Houve o acerto, eu não pensei duas vezes, porque eu tinha na minha cabeça que era uma oportunidade para jogar, para estar, enfim, rodando e pegando um pouco mais de experiência, apesar de já ter jogado um Campeonato Brasileiro. Eu tinha 20 anos quando eu vim para cá, 20 para 21 anos quando eu vim para cá, então eu era um menino. Naquela época, mais uma vez, as idades eram diferentes. Hoje você vê menino com 16, 17 anos já despontando na Liga dos Campeões, jogando normalmente. Antigamente era um pouquinho mais tardio essa subida do atleta, né? Fora raríssimas exceções, mas foi por uma coisa aliciante. Eu achei que devia vir e eu acho que eu acertei. Acertei nos dois sentidos, de jogar no Inter, um clube grande, ter participado de uma campanha muito legal. Naquele ano, eu ia ser o único jogador bicampeão brasileiro, na verdade, né? Por ter sido campeão em 86, ia ser em 87. E acabei conhecendo minha esposa, fazendo uma família linda, enfim. A vinda para cá foi muito legal. E quando tu vem para cá, como é que tu encontra aqui, assim, seja de estrutura do Inter, seja de conhecer Porto Alegre, a questão da rivalidade Grenal, que era muito forte, porque lá em São Paulo, por mais que tenha rivalidade, tem outros times da capital, aqui é só Grêmio e Inter, de grandes times, né? Acho que fica essa rivalidade um pouco mais forte. Como é que foi tu encontrar tudo isso aqui? Guilherme, essa rivalidade eu conheci da pior forma possível, porque, como você está falando, quando eu subi no São Paulo, quando eu fui pensado do aspirante para o profissional, o São Paulo, em 86, era ano de Copa do Mundo. São Paulo cedeu 7 jogadores para a Copa do Mundo, e os calendários eram diferentes também. O calendário do futebol brasileiro era diferente, então a Copa do Mundo estava acontecendo no meio do ano e o Campeonato Paulista não parava, os campeonatos regionais não paravam, eram no meio do ano e não paravam. Então, naquele ano, quando eu subo para o profissional no São Paulo, eu faço 13 gols no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, sou um dos destaques lá, e joguei em todos os clássicos, e em todos os clássicos eu fiz gol. Só que lá em São Paulo, a rivalidade é muito diferente. Como você falou, são 4 clubes grandes. 5, naquele ano a Portuguesa também era grande, era considerada grande também. Então,
Quando eu venho para cá, eu joguei um Grenal profissionalmente. Foi no Grenal naquele de 87, que o Grêmio ganhou no Beira-Rio de 1-0, o gol do Jorge Veras, que o Taffarel tenta pegar uma bola e acaba sofrendo um gol. Tá? Eu joguei aquele Grenal. E aí aí vem a história. Eu, normalmente, lá no São Paulo, eu acabava o jogo, trocava a minha camisa, né, com o atleta que eu escolhesse do outro clube e tal, e pegava essa camisa e entregava para o nosso mordomo, o roupeiro, né? E ele lavava, deixava pronta, na segunda-feira nos entregava a camisa passadinha, lá, limpinha e tal. Isso era praxe, independente do clube que você trocasse a camisa, se fosse clássico ou não. E nesse jogo do Inter contra o Grêmio, eu acabo trocando a minha camisa com alfinete, né? Nós tínhamos perdido o jogo de 1-0, e eu inocentemente, estando acostumado com aquilo que eu vivia lá em São Paulo, eu entreguei minha camisa, essa camisa que eu troquei do Grêmio, para o Gentil. O Gentil pega a camisa com uma cara muito feia, ele pega a camisa e joga para o lado assim, ele joga para o lado. E eu não entendi, mas não entendi muito. Bom, segunda-feira eu chego achando que eu vou pegar a camisa do mesmo jeito que eu encontrava lá em São Paulo, né? Ele me entregou a camisa exatamente como eu deixei, suja, fedendo, suada. Ele me jogou assim, toma essa camisa aí. E aí que me caiu a ficha. Aí me caiu a ficha da rivalidade, daquilo que representa para o povo gaúcho, o Grenal, às vezes até de uma forma exacerbada, uma forma errada, mas eu entendi aonde eu estava pisando, mas foi uma experiência. Eu era muito novo, com outros costumes, e sim, enfim, e foi uma outra experiência. E quando tu chega aqui no Inter, que tu tem essa proposta e tudo mais, que tu vem para cá com essa expectativa de jogar, tu achava que o time do Inter tinha time para chegar onde chegou naquele campeonato? Que tinha time para chegar mais? Tu achou que não ia tão longe? Como é que era quando tu chega aqui e conhece a galera e começa os primeiros jogos e se adaptar com esse time? Foi uma surpresa muito agradável. O plantel do Inter era muito forte, né? Taffarel, Luiz Carlos Vinck, Aloísio, o Pinga tinha acabado de se machucar, Norberto, Luiz Fernando Rosa Flores, Amarildo fazendo muito gol, Eider, Balalo, Paulo Matos. Então era um time muito forte e tinha um treinador extremamente competitivo. Então nos primeiros treinos que eu cheguei, eu fui bem recebido, e muito bem recebido pelo seu Enio. O seu Enio acreditou muito na contratação, na minha vinda para cá. É lógico que, para ele, eu era o reserva do Amarildo, porque o Amarildo realmente estava numa fase belíssima, fazendo muitos gols, e ele era um 9 de área, tal, e eu tinha característica diferente. Mas, mesmo assim, eu ainda joguei alguns jogos com o professor Rony, mas aprendi muito aqui, principalmente na parte de competitividade. Talvez eu tenha encontrado a forma de jogar como aqui no Sul, lá em Portugal. Tem um futebol mais ou menos parecido, sabe? De competição, porque também o clima é diferente, é mais ou menos parecido com aqui, então... mas foi uma surpresa, pode ter sido uma surpresa para quem era de fora. Para quem trabalhou no dia a dia ali, sabia e tinha certeza que nós íamos chegar, porque o Silvano trabalhava muito bem, muito bem. E principalmente ele mantinha um grupo muito competitivo entre nós, com todo respeito, mas isso acabava forçando que, por exemplo, a minha vinda com certeza fez com que o Amarildo jogasse mais, se apresentasse melhor, porque a sombra existia, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Daqui a pouco chega o Brits, que veio do Paraguai também, dá mais uma melhorada no grupo. Então, a gente fez um campeonato muito legal. Eu chego já com um campeonato já decorrendo, já quase na metade, mas passou uns dias de treino, já tinha certeza que a gente ia fazer coisas legais no campeonato, e foi o que aconteceu. Infelizmente, se perdeu a final. O Flamengo tinha um time também fora do comum, né? Fora extra classe, Zico ainda jogando
quase no final da carreira, mas jogando muito, Renato voando, então o Renato estava voando, Bebeto, o Flamengo tinha um time fora do comum também. Mas foi uma experiência muito legal e com certeza a gente já sabia que a gente ia fazer e pelo menos chegar na final. E assim, tu contou que tu conheceu a tua esposa aqui. Quando chega aqui, chegou um guri novo de São Paulo, campeão brasileiro, chega no Inter, começa a conhecer Porto Alegre, já com a medalha do campeão brasileiro do ano passado, por ser o único bicampeão, o futebol te deixou mais bonito aqui na noite em Porto Alegre? Cara, vou te contar uma outra história muito, muito louca. A vida da gente dá voltas assim que quando a gente menos espera. Vou resumir um pouquinho, mas tu vai entender o que eu estou falando. Quando eu vim para São Paulo, antes de me casar, eu tinha uma namorada em São Paulo, e essa namorada ficou grávida e a gente teve a Manuela, teve a Manu, né? E aí, antes de vir para cá, a gente já estava preparando o casamento lá, comprando as coisas e tal. Antes de vir para cá, olha, eu tenho essa situação do Inter, era um contrato de empréstimo, eram 3 meses só. A gente vai lá, fica esses 3 meses, depois volta e casa e vamos dar sequência. E ela falou, não, nós vamos ter que ir casar primeiro, a gente tem que casar primeiro, tá, mas não dá tempo de casar. Tá, acabou brigando. Brigamos, aí eu falei assim para ela, olha, se eu for para lá sozinho, tá encerrado o casamento e tal. E ela, tá bom, vai lá sozinho. E eu fiquei aqui, Guilherme, sem mentira nenhuma, eu fiquei aqui 2 meses treinando, indo pro hotel, descansando. Treinando, indo pro hotel, descansando e jogando. Eu só fiz isso em 2 meses. Eu tinha 21 anos, né? Aí teve uma noite lá que eu falei, não, eu vou sair, hoje eu vou sair. E saí. Eu fui, não sei se tu lembra da Crocodilos, ali na 24. Eu fui na Crocodilos e fui, sangue doce, muito tranquilo e tal. E minha esposa estava lá. Também tinha acabado com o namoro. Foi a primeira vez que ela saiu e a gente se conheceu. Não demorou um mês, quando acabou meu contrato, ela foi comigo para São Paulo. E nós estamos há 24 anos juntos. Então, na verdade, eu saí uma vez aqui em Porto Alegre. Mas te deixou bonito, então, porque na primeira noite tu já casou? Devo ter ficado. E aí casei. Nessa primeira vez eu conheci minha esposa, sou casado até hoje, tenho 3 filhos, né? 2 do meu casamento e mais a Manuela. E, cara, a vida da gente é muito louca, eu nunca imaginei que fosse acontecer isso. E principalmente porque em São Paulo eu estava acostumado a sair, fazia e saía, enfim. Mas aqui eu realmente fiquei, eu queria jogar, enfim, e estava, de repente, bravo com o relacionamento acabado, enfim. Aí, na primeira noite que eu saí, eu conheci minha esposa. Na verdade, saí uma noite só em Porto Alegre. E assim, tu é um cara que gosta bastante de contar histórias. Eu entrevistei alguns caras que jogaram contigo já naquela época, no Inter ali, como o Ademir Maria, o goleiro, e a dupla de zaga, o Luiz e o Pinga. E todos eles contaram causos de bastidores, de vestiário, de brincadeira de vestiário, de zoação. Tu pode escolher se tu quer contar um caos que tu tá participando, se tu quer entregar algum amigo, mas eu queria saber se tu te lembra de algum caos daquela época que tu possa contar, porque muitos torcedores gostam de ouvir essas histórias daquela época, né? O Aloísio, ele é meu compadre, ele é padrinho do João Gabriel, do meu filho. Nós jogamos aqui no Inter e depois ele também jogou em Portugal, né? Ele jogou 10 anos no Porto, e então nós fizemos uma amizade, a família fez uma amizade até hoje, nossos filhos se dão, né? Então nós somos amigos até hoje, e o Aloísio é padrinho do meu filho. Na verdade, cara, eu não tenho um caos para contar, eu quero contar uma coisa que me chamava muita atenção. Eu quero falar sobre o Taffarel. O Taffarel, quando eu cheguei aqui, ele ainda não era o Taffarel que se transformou, né? Ele estava começando a carreira dele também. Se eu não me engano, o Taffarel é da mesma idade que eu, acho que ele é 66, eu acho que deve ter 55 como eu, ou beirando isso, não tem muito mais que isso. Mas me impressionou demais a forma como ele trabalhava, eu lembro que no suplementar do Inter, tu saía do estádio e ia para o suplementar A.
né? Que era ali onde tem os campos hoje, na verdade, onde tem o centro de treinamento ali hoje. E ali tinha um murinho, tinha o campo e tinha um muro ali, com uma grade e tinha um muro embaixo. E ele pegava a bola e ficava sozinho, chutando a bola no muro e agarrando, chutando a bola no muro e defendendo e jogando com o pé e ficava horas ali, cara. E aquilo me chamou muita atenção. Passou um tempo, lógico, o Tafarel se transformou naquele goleiraço que todo mundo conheceu, e todo mundo podia achar, pô, foi sorte, foi o que esse rapaz trabalhou, o que ele entregou para chegar onde ele chegou. Então, na verdade, não é um caso engraçado, mas me chamou muita atenção a forma como ele trabalhava. E aí, lá na frente, eu falava, poxa, cara, esse cara mereceu tudo o que aconteceu na vida dele, porque ele cavou, ele correu atrás pra caramba, trabalhou e trabalhava muito. E todo mundo falava dessa forma. Então, na verdade, não é uma coisa engraçada, tudo, mas é uma constatação, principalmente porque me chamou demais a atenção. Mano, como tu disse, tu ficou pouco tempo aqui no Inter, tu tem um contrato curto aqui de empréstimo, tu conheceu tua esposa, e tu teve uma passagem que tu tem muito carinho por ela, tanto é que tu volta depois como treinador, que a gente vai falar sobre isso também, mas eu queria saber, assim, por que tu não ficou? Chegou a ter negociação para tu ficar? Não teve como? O que tu sabe da época? Tu te lembra da época? E tu quis ficar? Era uma coisa que tu queria? Ou quis voltar em algum outro momento depois e acabou não acertando? Como é que termina esse primeiro namoro com o Inter? Que vai ter um segundo namoro depois. Pois como eu te falei, eram leis diferentes, eram modos de negociações diferentes. O São Paulo ainda me emprestando, quando me emprestou, na verdade, me emprestou, de repente, para que eu pegasse um pouco mais de experiência, porque quando eu venho para cá, eu tive muita dificuldade quando eu vim para cá em termos de não é de adaptação. Como eu te falei, eu baixei minha cabeça para trabalhar aqui. Mas eu vim sozinho, vim sem a minha família. Foi a primeira vez que eu saí da minha casa, de estar longe, e quer queira, quer não, foram 10 anos direto no São Paulo. Então, essa primeira vez de saída, esse primeiro empréstimo, para mim, foi bem complicado em termos de maturidade e segurança, sabe? Na verdade, eu sempre tinha vontade de voltar para o São Paulo. Eu acreditava que ainda jogaria no São Paulo. Então, o empréstimo para cá foi, na minha cabeça, era para pegar um pouquinho mais de experiência. E quando eu voltasse, eu ainda conversei várias vezes com o professor Cilinho para que ele, pedindo desculpa, enfim, que ele me reintegrasse ao plantel, né? Acabou não acontecendo, mas a vinda já tinha data marcada, não era para ter ficado. E, na verdade, eu joguei poucas vezes aqui no Inter, e talvez o não ficar também foi por não ter feito um campeonato como eu fazia lá em São Paulo. Então, de repente, por não ter jogado da melhor forma, fiz alguns jogos bons, entrei em alguns jogos bem, mas não foi para, esse cara merece ficar, enfim, mais ou menos por aí. Depois, como tu disse, tu faz tua carreira, tu vai jogar na Europa, vai jogar anos em Portugal, volta aqui para São José, onde tu encerra a carreira, e tu opta por ser treinador depois. Eu queria saber, assim, primeiro, de onde é que vem essa motivação de ser treinador, e segundo, assim, tu contou alguns episódios, enquanto a gente conversava aqui, como episódios negativos, não sei se negativos é o termo, mas como essa situação que tu teve com o Celinho, os ensinamentos que tu teve com o Andrade, esses aprendizados com uma experiência que tu recorda até hoje do Tafarel. Eu queria saber, assim, primeiro, por que tu escolheu esse treinador e toda essa bagagem que tu tem, seja de coisas boas ou coisas que tu te arrependa ou que tu acha negativo. Qual a importância disso tudo para o teu trabalho como treinador? Total. Importância total. Na verdade, fundamental. Eu acho que eu considero isso como fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, Guilherme. Primeiro, respondendo a situação da escolha de ser treinador. Parar de jogar futebol é extremamente complicado. Principalmente desde que me conheço por gente, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Futebol é uma paixão,
na verdade, é a minha vida. Eu conquistei o sonho de ser jogador. E o parar de jogar é muito complicado. É muito complicado porque, e eu vou te dizer complicado porque, para mim, tá? Aquela sensação, eu não tenho saudade de treino, eu não tenho saudade de viagem, eu tenho saudade do jogo, da adrenalina do jogo, do estar se fardando e entrar em campo, aquela adrenalina toda. E o que me aproxima mais dessa situação é ser treinador, né? Jogar a gente não joga mais profissionalmente, mas o que me aproxima mais dessa sensação, dessa adrenalina e tal, é ser treinador. Quando eu vou jogar em Portugal, esses 7 anos que eu passei lá, me mostraram situações bem interessantes em termos de profissionalismo. Eu sempre fui um jogador que sempre falou muito em campo, me posicionava e tentava posicionar os outros e tal. E talvez essa forma de atuar já era um indício de que me tornaria treinador. Eu costumo falar, agora respondendo à situação da bagagem, se isso ajuda ou não, eu costumo falar o seguinte, ó, eu me formei em time grande, né? Me profissionalizei em time grande, fui campeão brasileiro, fui vice-campeão brasileiro, joguei em time grande, em médio, pequeno, joguei fora, joguei 7 anos num mercado diferente, ganhei dinheiro, não ganhei dinheiro, fiquei sem receber, recebi, caí de divisão lá em Portugal, subi de divisão lá em Portugal. Quando volto aqui para o Brasil, jogo em clubes menores, eu joguei no Cruzeiro, aqui em Porto Alegre, encerro minha carreira no São José. Então, eu digo que do futebol, talvez não tenha uma situação que eu não tenha passado. E isso, com certeza, me ajuda no meu trabalho, no meu dia a dia, tentando passar um pouco de experiência disso tudo que eu vivi. Também, quando eu resolvo ser treinador, quando eu encerro minha carreira no São José e começo minha carreira como treinador no São José também, quando eu decido fazer isso, eu tento achar um caminho para me dar direção, né, nessa nova profissão. Há 2, 3 anos atrás, eu faço a licença B, pretendo fazer as outras licenças, tento me aprimorar, tento aprender, tento estar aberto para as novas situações, mas com certeza essa experiência toda de jogar, e hoje eu já tenho quase 20 anos como treinador também, acho que posso contribuir um pouquinho com tudo isso. E, por exemplo, tu teve a oportunidade de voltar a trabalhar no Inter, agora depois como treinador, onde tu é campeão do Brasileiro de Aspirantes de 2019 com o Inter, treina jogadores que o Kehler, por exemplo, que está na chapa, né, goleiro do Inter, o Zé Gabriel, que é zagueiro do Inter. Como é que foi essa experiência no Inter e como é que foi voltar para o time agora numa outra função e se na outra vez tu ficou como vice-campeão, agora tu ser campeão? Cara, assim, ó, a volta do Inter, tu pode ter certeza que foi uma das grandes emoções da minha vida, sabe? Quando eu joguei aqui, eu peguei um carinho muito grande. Então, vou te contar uma outra história. Eu como filho de carioca, mãe carioca, meu pai carioca, irmãos cariocas, a torcida da família é pelo Botafogo. Então, eu costumo dizer que eu sou um botafoguense colorado. O pessoal, que time tu torce? Não sei o quê. Na verdade, a gente não tem time, mas a família foi por ser botafoguense, né? Então, eu sou um botafoguense colorado pelo carinho que eu tenho. Isso não diz nada em termos de profissionalismo, de trabalho, não, mas é lógico pelo carinho. E quando eu volto para o Inter, para ser treinador, na verdade eu voltei como auxiliar técnico da 23, né? E com a subida do Ricardo para o profissional, na verdade eu faço o último jogo, o jogo da final contra o Grêmio, né? Lá em Caxias. Foram 2 anos de uma experiência muito legal, porque também
acrescentou muito na forma de trabalhar, né? Acrescentei coisas diferentes em metodologias diferentes e tal. Muitas vezes a gente, sem trabalhar num clube grande como treinador ou numa base como o Inter como treinador, a gente faz muito empiricamente as coisas, tal. Lá a gente tem direcionamento e tal, e foi muito importante para a minha carreira voltar ao Inter nesse sentido. Lógico que o carinho também, você trabalhar num clube que você acabou jogando e voltar a vestir essa camisa foi sempre muito, muito gratificante e com muita honra, filho. E tu é campeão, depois tu acaba saindo do Inter. Em agosto desse ano, se não me falo de morte, foi anunciado como coordenador técnico da base do Zequinha. Eu queria saber, assim, o que tu quer para o teu futuro? Hoje tu tá coordenador, tu segue trabalhando com categoria de base. É isso que tu quer para tua carreira? Tu pretende daqui a pouco alçar voos para o time principal? O que o cara que acompanhou lá nos anos 80 o teu trabalho, que acompanha o teu trabalho no Inter agora, pode esperar do teu futuro? Seguir te acompanhando, onde é que tu quer chegar? Guilherme, eu não posso dizer que a carreira de treinador ela esteja terminada. Não. Apesar de estar gostando muito da nova função, aprendendo muitas coisas nessa nova função, eu fui relativamente pego de surpresa pelo convite, mas eu posso dizer que o São José é um dos clubes que eu acho que é a sexta ou sétima vez que eu trabalho no São José. Já trabalhei em todas as categorias como treinador lá, e é um clube que eu tenho um grande e profundo respeito. E carinho também, porque foi o clube que eu terminei, foi o clube que eu iniciei como treinador, e é um clube que sempre me abre portas. Então, esse convite me deixou primeiro, muito honrado, um bocado surpreso por ser uma nova função, mas, como sempre eu tento fazer, e como sempre na minha vida, eu tento fazer e estar naquele momento. Se eu sou hoje o coordenador da base do São José, eu vou tentar ser o melhor, vou tentar dar o meu melhor, como sempre. Então, eu não posso dizer que daqui para frente eu não quero mais ser treinador, porque tem um bichinho ali que está falando, que sempre fala um pouquinho mais alto, né? E é mais ou menos muito naquilo que eu falei anteriormente. O estar na beira do campo, viver aquela adrenalina é muito, muito legal. Para mim, eu sou muito competitivo, então isso para mim é uma coisa que me move também, mas estou gostando muito daquilo que eu tenho feito, e acho que eu tenho, dentro dessa experiência que eu carrego como jogador, como treinador, acho que também tenho muito a acrescentar. Eu vou tentar aprimorar algumas coisas, vou tentar melhorar a minha forma de trabalhar, o meu conhecimento nessa nova função, que também acaba abrindo portas também, né, Guilherme? Eu gostaria, assim, de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo, e eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias como foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Não, eu fico muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite. Conversar sobre futebol é sempre um prazer, conversar ainda sobre minha carreira é um prazer redobrado, faz a gente viver coisas e lembrar coisas bem legais. Eu estou sempre à disposição, foi um prazer muito grande poder falar contigo, e sempre que puder me convidar, estou aqui. Não, pô, eu quero qualquer hora vir aqui para te conhecer pessoalmente, te dar um abraço pessoalmente. Tu já fez um amigo aqui desse lado. Obrigadão, Manu. Até mais. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Tudo de bom aí, meu velho.